Para resolver um mistério que remonta à Segunda Guerra Mundial, um trem nazista cheio de ouro foi perdido há 7 décadas. 2 homens que afirmam ter descoberto um trem de ouro nazista no sudoeste da Polônia revelaram como o encontraram. Em 1945, um trem nazista desapareceu nas montanhas polonesas. Busca de um trem misterioso cheio de tesouros. Túneis secretos, rumores de tesouro enterrado escondido por 70 anos. Sem destroços, sem registros, apenas sussurros. Mas o que ele carregava não era apenas ouro roubado. Era apagamento, túneis escondidos, trabalho escravo. Um plano para enterrar evidências para sempre. E em 2015, algo se mexeu no subsolo. Prova de que a lenda poderia ser real. O nascimento de uma lenda. Em janeiro de 1945, enquanto a Alemanha nazista desmoronava sob o peso do firepower aliado, algo saiu silenciosamente de Cracóvia. Os soviéticos estavam a apenas milhas da cidade. O pânico se espalhou pelo comando nazista, mas isso não era apenas mais um recuo militar, era uma transferência, secreta, classificada e destinada às montanhas. 20 vagões de carga deixaram a estação sob a cobertura da escuridão. O manifesto os rotulou simplesmente carga militar, mas havia sussurros, caixas marcadas com a águia da SS, nenhum movimento de tropas, nenhuma arma, apenas guardas armados e silêncio. Aquela caravana nunca mais foi vista. Alguns dizem que desapareceu perto de Wałbrzych, nas dobras ásperas e cobertas de neve da Baixa Silésia. Outros afirmam que entrou em um dos muitos túneis escavados nas montanhas Coruja e foi selado para sempre. O que torna essa história mais do que apenas paranoia de guerra é o que os nazistas estavam transportando na época. O regime de Hitler não estava apenas colapsando, estava escondendo. Obras de arte saqueadas de Paris, Viena, Varsóvia, tesouros nacionais inteiros, moeda, diamantes, artefatos religiosos e ouro. Toneladas disso. Registros do Reichsbank confirmam que mais de 1.000 toneladas de barras de ouro, valendo mais de $500 bilhão hoje, foram movidas por redes ferroviárias nos últimos meses da guerra. Hermann Göring supervisionou pessoalmente o saque de obras-primas para sua coleção particular. Oficiais da SS embalaram caixas rotuladas como Einsatz Reinhardt, cheias de valores retirados de guetos judaicos pela Polônia. Esses não eram apenas transferência financeira, eram apagamentos calculados, projetados para não deixar rastro das atrocidades. Até meados de janeiro, ordens do Tesouro do Reich direcionavam que os ativos restantes fossem enviados para a Silésia e a Baviera. Regiões com montanhas, túneis e a promessa de sigilo. O comboio de carga que deixou Cracóvia na noite de 18 de janeiro fazia parte desse esforço. De acordo com os registros da Deutsche Reichsbahn, ele desapareceu perto da pequena cidade de Wałbrzych, sem bombardeios aliados, sem descarrilamento, sem entrada em qualquer registro conhecido após esse ponto. E essa ausência é justamente onde a lenda começou. A área ao redor de Wałbrzych não era apenas remota, ela escondia um dos megaprojetos nazistas mais secretos da guerra. Sob as colinas florestadas, estendia-se um labirinto de túneis, parte de um vasto complexo subterrâneo conhecido como Projeto Riese, ou Gigante. Oficialmente, deveria ser um centro militar e industrial, talvez até uma futura sede do Führer. Mas nada nele era comum. Mais de 20 túneis foram escavados através de granito sólido por trabalho escravo do campo de concentração Grossrosen. Muitos desses prisioneiros nunca saíram vivos. Esses não eram bunkers rasos. Eram câmaras do tamanho de catedrais, quilômetros de túneis revestidos de concreto, poços selados e corredores escondidos. Alguns terminavam abruptamente em paredes de entulho. Outros foram deixados inacabados, mas ainda grandes o suficiente para esconder vagões de trem inteiros. O Castelo Książ, situado nas proximidades, estava sendo adaptado como um centro de comando, com rumores de um túnel conectando-o diretamente à ferrovia. O esconderijo perfeito. Se você quisesse que algo desaparecesse, era para lá que você o enviava. Na névoa da guerra, enquanto as tropas soviéticas avançavam e o comando nazista começava a implodir, mapas foram perdidos, túneis foram colapsados, entradas foram explodidas e seladas.
Quando a guerra terminou, segmentos inteiros do projeto Rise tinham sido apagados da memória e dos registros. E nesse silêncio, o mito do trem de ouro nazista tomou raiz. Não apenas como uma história de tesouro, mas como um símbolo de maldade inacabada. Mas não era o único lugar onde segredos foram enterrados. Porque a verdade é, os nazistas já tinham feito isso antes. O que os nazistas deixaram para trás. Para aqueles que duvidavam da lenda do trem de ouro, a ideia de um tesouro nazista enterrado sob uma montanha pode ter parecido improvável. Mas a história conta uma narrativa diferente, uma que está perturbadoramente bem documentada. Os nazistas não apenas lutaram em guerras, eles as financiaram com riquezas roubadas em uma escala que o mundo nunca havia visto. Desde o momento em que invadiram a Áustria, a Polônia, a França e além, o regime de Hitler se tornou uma máquina de roubo sistemático. Obras de arte de colecionadores judeus, joias da coroa de capitais ocupadas, caixas de dinheiro, ícones religiosos, coleções inteiras de museus, nada era sagrado. Tudo de valor foi arrancado e reaproveitado para o Reich. Um dos exemplos mais impressionantes ocorreu em maio de 1945, quando tropas dos Estados Unidos tropeçaram na mina de sal de Merkers, no centro da Alemanha. Escondidas no fundo da terra estavam mais de 70 toneladas de ouro, dezenas de milhares de moedas de ouro e obras de arte inestimáveis, incluindo pinturas roubadas de museus holandeses e galerias francesas. O tesouro incluía as joias da coroa holandesa, caixas de moeda do Reichsbank e até pertences pessoais confiscados de vítimas judias em toda a Europa. Toda a descoberta foi meticulosamente documentada, fotografada e catalogada antes de ser enviada para Fort Knox, mas, para cada tesouro recuperado, muitos outros desapareceram. Comboios inteiros foram perdidos durante o transporte, registros foram destruídos, testemunhas silenciadas. Uma das ausências mais perturbadoras é a Sala de Âmbar, uma câmara de painéis e esculturas reluzentes do Palácio de Catarina, em São Petersburgo, desmontada e roubada pelos nazistas em 1941. Ela foi transportada para Königsberg e depois desapareceu. Alguns acreditam que foi destruída em um ataque aéreo. Outros insistem que foi evacuada, possivelmente a bordo do mesmo trem suspeito de estar enterrado em Walbzig. E então há o precedente que ninguém pode ignorar. O trem de ouro húngaro. Em 1945, forças americanas interceptaram um trem nazista real na Áustria, carregado com ouro, prata, diamantes, pinturas e reservas bancárias, propriedades roubadas de judeus húngaros. Era um cofre móvel, um testemunho de genocídio envolto em aço, e perturbadoramente, grande parte daquele tesouro desapareceu novamente após ser apreendido. Forças dos Estados Unidos redistribuíram peças de forma informal, e um acordo completo com os sobreviventes não foi alcançado até o início dos anos 2000. Então, quando caçadores de tesouros dos dias atuais falaram de um trem nazista desaparecido na Polônia, eles não estavam inventando fantasia. Eles estavam seguindo um rastro de evidências bem conhecido. Os nazistas tinham os meios, eles tinham o motivo e tinham a infraestrutura, especialmente na Baixa Silésia. A teoria do trem de ouro não nasceu da imaginação, ela nasceu de registros desaparecidos, arte perdida e da lógica brutal de um regime que sabia que seu tempo estava acabando. Até 1944, o círculo íntimo de Hitler entendia que a derrota era inevitável. Os soviéticos avançavam do leste e as forças aliadas do oeste. A estratégia deles mudou de dominação para ocultação. Comboios inteiros de valores foram desviados para bunkers e cofres pelo Reich. Hermann Göring, que se via como um César moderno, garantiu que centenas de obras-primas, Rafael, Rembrandt, Botticelli, fossem enviadas para depósitos escondidos. Walter Funk, presidente do Reichsbank, orquestrou a transferência das reservas de ouro restantes da Alemanha. Trens deixaram Berlim. Alguns chegaram à Áustria. Outros desapareceram nas montanhas, e uma dessas montanhas era as Montanhas Coruja. Não era apenas tesouro que eles tentavam esconder, era prova da extensão de seus crimes, prova de que o genocídio era lucrativo, e talvez até, como alguns especularam, protótipos de armas e tecnologias que os aliados nunca descobriram.
Se um trem realmente desapareceu nos túneis em Walpsich, não era apenas um esconderijo, era um túmulo, um lugar onde o Terceiro Reich enterrou seus últimos segredos, selados em aço e pedra, longe do julgamento de Nuremberg e dos olhos da história. A história não é só sobre ouro, é sobre silêncio, um silêncio que se estende por décadas, enterrado sob escombros, sussurrando sobre algo que o mundo não deveria encontrar. Ciência versus lenda. Os testes, as perfurações e o mistério que permanece. Quando o governo polonês interrompeu a escavação de 2015, a maior parte do mundo já tinha formado sua opinião. O trem de ouro nazista era um mito, uma ilusão espetacular alimentada por ganância, folclore e alguns escaneamentos de radar borrados. Mas nas sombras dessa conclusão, algo não parecia certo. Por que o radar mostrou uma anomalia tão clara? Por que tantas contas de testemunhas, tantos mapas, tantas teorias convergiram para esse exato pedaço de floresta? E se o trem não estava lá, então o que estava? O processo científico começou com promessa. Radar de penetração no solo, montado em plataformas com rodas, foi usado para escanear o aterro em padrões de grade. Os escaneamentos se iluminaram com fortes reflexos. Um objeto de 100 metros, uniforme, metálico, enterrado fundo o suficiente para ter sobrevivido a décadas de solo em movimento. Engenheiros seguiram com sensores eletromagnéticos. Topógrafos mapearam a área usando imagens de satélite e drone. No papel, as evidências pareciam sólidas, mas a geologia tinha outros planos. Especialistas do Instituto Geológico Polonês e da Universidade AGH começaram a emitir alertas. Reflexos como esses, explicaram eles, podem ser enganosos. Formações de xisto, bolsões de água, cavidades subterrâneas, até mesmo pedregulhos e camadas de rocha fraturadas. Estes poderiam imitar a assinatura de radar de metal. De fato, quando escaneamentos semelhantes foram realizados em pedreiras próximas, resultados quase idênticos surgiram, mesmo que nenhum trem estivesse enterrado ali. Ainda assim, a equipe prosseguiu. Plataformas de perfuração abriram estreitos poços de teste na encosta. Engenheiros extraíram amostras de núcleo em intervalos regulares. O solo contou sua própria história. Argila, xisto, pedaços de madeira velha. Locals have known about these tunnels since the Second World War, but they haven't yet been thoroughly explored. Mas nada de caixas, nada de aço, nada de ferrugem. Se um trem tivesse sido enterrado ali, o sedimento teria mostrado vestígios, flocos de corrosão, fragmentos de trilhos, mudanças na densidade do metal. Não havia nada. Arqueólogos contribuíram com sua expertise. Eles examinaram os restos de túneis na área e concluíram que a maioria era infraestrutura de mineração do século XIX, não bunkers secretos nazistas. Os arcos de tijolo, o layout, os materiais correspondiam às minas de carvão civis outrora comuns na região, não ao concreto fortemente reforçado favorecido pela Wehrmacht. Os pisos eram irregulares, não havia sinais de trilhos, nenhum sistema de ventilação, nenhuma fiação. Nada que sugerisse uma instalação militar. Então veio a auditoria histórica. Pesquisadores vasculharam manifestos ferroviários de tempos de guerra, registros de estações e documentos de transporte da SS. Incrivelmente, os nazistas, obcecados como eram por documentação, não deixaram registro de nenhum transporte de carga especial passando por Walpsich entre 18 e 22 de janeiro de 1945. Cada trem na rota durante esse período foi listado: carvão, munições, tropas. Mas nenhum trem rotulado para valores, nenhuma entrada que sugerisse a transferência de ouro, arte ou reservas bancárias. Isso criou duas possibilidades: ou o trem nunca existiu, ou alguém apagou o registro por completo. Ainda assim, para cada camada de ceticismo científico, uma nova camada de intriga emergia. Especialistas em imagem subterrânea propuseram métodos alternativos. Um deles era a tomografia de muons, uma tecnologia de ponta que usa partículas subatômicas para detectar vazios e objetos densos no subsolo. Os muons atravessam a rocha de forma diferente dependendo do material. Um trem de aço enterrado em um túnel deixaria uma assinatura que a imagem de muons poderia detectar. Testes iniciais usando detectores de muons perto do túnel Bukovka mostraram anomalias, regiões de densidade inesperada, mas os resultados foram inconclusivos. O equipamento era limitado, os períodos de coleta de dados muito curtos.
Arrays mais avançados seriam necessários e os custos seriam altos. Até hoje, nenhum escaneamento completo de muons foi realizado no local suspeito. Não porque a ciência não está pronta, mas porque o ambiente político e legal não está. Veja bem, as Montanhas Coruja não são apenas um mistério, são uma zona de patrimônio protegido. Qualquer escavação deve seguir diretrizes rigorosas de arqueologia e conservação. Os túneis são frágeis. Alguns abrigam colônias de morcegos ameaçados de extinção. Escavações não autorizadas podem causar desabamentos. E caçadores de tesouros privados que tentam burlar a lei enfrentam multas pesadas ou até prisão. É isso que torna essa história tão frustrante e tão sedutora. Cada pá de terra desenterra mais perguntas do que respostas. Então, onde isso nos deixa? As varreduras de radar de 2015 permanecem inexplicadas. As redes de túneis, vastas, parcialmente desabadas e não mapeadas, ainda se estendem sob a região. Os testemunhos de testemunhas oculares nunca foram desmentidos. E os historiadores continuam a apontar que milhões de dólares em espólios nazistas permanecem desaparecidos, incluindo arte, ouro e tesouros culturais roubados. A ciência ainda não encontrou o trem de ouro, mas também não o desmentiu definitivamente. Foi ou uma história de fantasma de tempos de guerra ou um fato enterrado no silêncio, selado em túneis de entulho, atrás de paredes que ninguém ousa quebrar. E nesse silêncio, algo espera. Projeto Riese, uma cidade sob as montanhas. Para entender como um trem poderia desaparecer sem deixar rastros, você precisa entender o que havia sob a superfície das Montanhas Coruja. Escondido sob as densas florestas da Baixa Silésia, estava um dos projetos de engenharia mais secretos e brutais da Alemanha nazista, Projeto Riese ou Gigante. Iniciado em 1943, esse vasto complexo subterrâneo foi construído não apenas para escapar das bombas aliadas, mas para realocar o próprio núcleo das operações do Terceiro Reich. O objetivo era assustadoramente ambicioso. Hitler imaginava um mundo subterrâneo, centros de comando reforçados, fábricas de armas e depósitos de armazenamento construídos nas próprias montanhas. Alguns acreditam que era destinado a abrigar uma última resistência, um reduto onde o Führer e seus últimos lealistas poderiam governar do subsolo. Outros sugerem motivos ainda mais sombrios. Mas, independentemente do propósito, uma coisa era certa. Era necessária uma força de trabalho invisível para torná-lo realidade. Essa força veio do campo de concentração de Gross-Rosen, a uma curta distância dali. Milhares de prisioneiros judeus e poloneses foram forçados a cavar na rocha, transportando pedras e concreto manualmente, dia e noite. Litauen, Estland, Norwegen, Schweden. Sob condições tão horríveis que a SS descreveu isso como aniquilação pelo trabalho. Desnutridos e quase sem roupas, os trabalhadores frequentemente eram esmagados em desabamentos de túneis ou morriam de exaustão, seus corpos descartados como ferramentas quebradas. Os túneis que eles cavaram não eram apenas enormes, eram túneis de dor, esculpidos pelos moribundos para os mortos, construídos a um custo humano impressionante. O que resta hoje é um esqueleto parcial do que foi planejado outrora. Vastos corredores serpenteiam pelas colinas. Câmaras do tamanho de catedrais ecoam com água gotejante e silêncio. Alguns túneis foram reforçados com aço e concreto. Outros permanecem brutos, cortados da rocha viva. Grande parte ainda está selada. Entradas bloqueadas por escombros, tetos desabados, poços escondidos engolidos pela floresta. Há rumores de portas de explosão seladas, câmaras que ninguém entrou desde a guerra. E há mapas, documentos de guerra, alguns contrabandeados, outros descobertos em arquivos pós-guerra, mostram desvios ferroviários levando diretamente para dentro da montanha. Testemunhas oculares falaram de plataformas de trem no subsolo profundo. Alguns afirmaram ter visto vagões de carga entrando, mas nunca saindo. Um deles, um engenheiro chamado Hans Müller, fez uma confissão no leito de morte na década de 1970. Ele havia mapeado um desvio secreto a 7 quilômetros fora de Walbzig e desenhou um mapa rudimentar, um túnel grande o suficiente para 20 vagões, escondido em uma curva da floresta.
Poderia isso ter sido a parada final do trem de ouro nazista? Historiadores estão divididos, mas o que eles concordam é que o projeto Riese tinha o espaço, a infraestrutura e a prioridade política para esconder algo enorme e perigoso. O trem pessoal de Hitler, o Führer Sonderzug, era em si um posto de comando móvel. Ele havia viajado pela região durante a guerra e estava equipado com centros de comunicação, torres antiaéreas e guardas de elite. Se algum trem fosse selado, havia precedente e motivo para fazê-lo aqui. A escala da construção, a falta de documentação e o abandono repentino do projeto no início de 1945 apenas aprofundaram o mistério. Quando as tropas soviéticas chegaram, grande parte de Riese já estava enterrada, sabotada ou armadilhada com explosivos. Quaisquer segredos que guardava foram selados com ele, e por décadas ninguém ousou cavar muito fundo. Alguns afirmaram que os túneis eram amaldiçoados. Outros temiam minas terrestres, mas principalmente havia muitas perguntas e poucas respostas. Ainda assim, os sussurros persistiram. Moradores locais passaram histórias adiante. Mineiros aposentados lembravam de sons estranhos sob seus pés. E para alguns, como o ex-mineiro polonês Tadeusz Słowikowski, o mistério tornou-se uma obsessão de vida inteira. Ele acreditava ter localizado o local exato do trem escondido, baseando-se em dicas de um ex-funcionário ferroviário alemão e mapas passados de mão em mão ao longo de gerações. Mas, apesar de toda a especulação, não havia provas, isso até 2015. O radar que abalou a Polônia. Por 70 anos, a lenda do trem de ouro nazista entrou e saiu da memória pública. Historiadores debateram sobre ele, moradores locais sussurravam a seu respeito, caçadores de tesouros perseguiam sombras pelas montanhas Coruja. Mas em abril de 2015, esse sussurro se transformou em um rugido. 2 homens entraram em cena. Piotr Kopar, um empreiteiro polonês, e Andreas Richter, um historiador e geólogo amador alemão, fizeram uma afirmação impressionante. Eles disseram que o encontraram o trem de ouro nazista. Não era uma teoria, não era um boato, mas evidência concreta. E eles tinham os escaneamentos para provar isso. Usando um radar de penetração no solo emprestado de uma empresa de mineração alemã, a dupla examinou um aterro florestado perto da marca de 65 quilômetros ao longo da antiga linha férrea Wrocław-Wałbrzych. O que eles viram sob a terra deixou até pesquisadores experientes sem palavras. Um objeto longo e metálico, com aproximadamente 100 metros de comprimento, estava enterrado sob a colina, de formato retangular, altamente reflexivo, suspeitosamente semelhante a um trem. A resposta foi imediata. A mídia polonesa explodiu. A CNN o chamou de Eldorado da Polônia. A BBC enviou helicópteros para capturar imagens aéreas do local. Âncoras de notícias ao redor do mundo falaram sem fôlego sobre a possibilidade de um tesouro nazista há muito perdido enterrado na terra. A cidade de Wałbrzych, de repente, estava no mapa e foi invadida por repórteres, turistas e oportunistas. Hotéis lotaram. Lojas de souvenirs venderam canecas do Trem de Ouro. A floresta silenciosa havia se tornado o centro de uma obsessão global. E não foi apenas empolgação. O vice-ministro da Cultura da Polônia, Piotr Juszowski, revisou os dados do radar e fez uma declaração ousada. Ele estava 99% certo de que as imagens mostravam um trem, não uma anomalia geológica, não um tubo ou caverna, um trem. O local foi selado. Guardas armados patrulharam o perímetro. As licenças de escavação foram aceleradas. Todos esperaram. Kopar e Richter, enquanto isso, adicionaram lenha à fogueira. Seu advogado divulgou um comunicado cuidadosamente redigido. Os homens só revelariam a localização exata do trem ao governo polonês em troca de uma taxa de descobrimento de 10%. Alguns os viam como exploradores visionários, outros como oportunistas buscando lucro a partir de um capítulo sombrio da história. De qualquer forma, o acordo foi fechado. Logo, engenheiros chegaram com equipamentos pesados. Equipes científicas realizaram varreduras eletromagnéticas. Geólogos começaram a perfurar. Amostras de solo foram retiradas em longos cilindros e examinadas em busca de sinais de metal, madeira ou maquinaria. Espectadores se reuniram atrás de barreiras, esperando presenciar a história sendo desenterrada em tempo real. Dia após dia, as câmeras gravavam. Então veio o primeiro sussurro de dúvida. O professor Janusz Madej, da Universidade AGH em Cracóvia, revisou as varreduras e expressou cautela.
Os reflexos poderiam ser causados por camadas de rocha fraturadas ou bolsões de água subterrânea. O sistema de radar usado, ele observou, era propenso a falsos positivos, especialmente em terreno instável como as Montanhas Coruja. Outros ecoaram seu ceticismo. O Instituto Geológico polonês emitiu um alerta de que o local foi construído sobre xisto e sedimentos macios, condições conhecidas por produzir ecos de radar enganosos, mas as máquinas continuaram cavando. 6 dias depois, nada. 10 dias, ainda nada. 14 dias, apenas fragmentos de rocha, sem ouro, sem caixotes, sem trem. Apenas camadas de argila e xisto. Então, a broca atingiu granito, rocha sólida, o tipo de rocha em que nenhum túnel ferroviário deveria existir. No final de dezembro, o Ministério da Cultura encerrou a operação. A escavação foi interrompida. O local foi aterrado e declarado um alarme falso. As manchetes globais mudaram da noite para o dia. O que havia sido a maior descoberta de tesouro da Polônia agora era a farsa do trem de ouro. Kopar e Richter foram ridicularizados. Autoridades locais que haviam apostado a fortuna de sua cidade na descoberta recuaram discretamente. Mas o dano, ou talvez a transformação, já havia acontecido. Walbzit havia mudado. O turismo explodiu. Caçadores de tesouros continuaram chegando. Operadores turísticos ofereceram safaris do trem de ouro. E uma pequena, mas teimosa facção ainda acreditava que o trem era real, apenas enterrado mais profundamente ou no lugar errado. Afinal, o radar não mostrou algo? Os testemunhos de 1945 não correspondiam a este local, a escavação não parou a um passo da verdade, o radar abalou a Polônia. Não pelo que provou, mas pelo que sugeriu. Que talvez, apenas talvez, o trem de ouro nazista ainda estivesse lá embaixo, esperando. Sombras que nunca partiram. A busca pelo trem de ouro nazista é mais do que uma caça a tesouros enterrados. É, em sua essência, um confronto com o passado inacabado. Um acerto de contas não apenas com riquezas roubadas, mas com vidas roubadas. Quanto mais fundo você cava, mais percebe. Isso nunca foi apenas sobre ouro, era sobre apagamento. Os nazistas sabiam que a guerra estava perdida muito antes de Berlim cair. Mas mesmo em seus momentos finais, eles se agarraram ao controle, não apenas de pessoas ou território, mas da própria narrativa. O projeto Riese não foi apenas uma façanha de engenharia, foi um cemitério para a verdade. Ele engoliu registros, apagou nomes e tentou enterrar as evidências de um regime construído sobre sangue e fogo. O que torna a lenda do trem de ouro tão angustiante não é o brilho da riqueza, mas seu silêncio. Tantos pedaços da história nazista foram catalogados, arquivados e explicados, mas não este, não aqui. Nas Montanhas da Coruja, fato e folclore se misturam como névoa entre as árvores. Alguns dizem que esse é o ponto, que a verdade nunca foi destinada a ser encontrada. Para as pessoas de Walbzit, a história perdura. Os turistas ainda vêm, os exploradores ainda procuram, e de vez em quando, outra anomalia de radar aparece, outro lampejo de metal sob a terra. A própria cidade se tornou parte do mito, suas ruas tranquilas obscurecidas por algo que ninguém consegue realmente tocar. Há aqueles que insistem que o trem está lá, apenas mais fundo, apenas melhor escondido, que os escaneamentos estavam certos, mas as perfurações pararam antes. Que os nazistas, com toda a sua meticulosidade, sabiam exatamente como fazer um trem desaparecer dentro de uma montanha. E talvez eles estejam certos, mas talvez o trem de ouro nunca tenha sido a verdadeira história. Talvez o que realmente nos aterroriza não seja a ideia de ouro enterrado no solo, mas o que ele representa. O último suspiro de um regime que tentou recriar o mundo, fracassou e ainda conseguiu deixar para trás enigmas que o sobreviveram. Um trem que carregava não apenas valores, mas o peso irresoluto da história. Crimes que nunca foram totalmente contabilizados. Vozes que nunca foram ouvidas novamente. E talvez, apenas talvez, seja isso que as Montanhas Coruja estão tentando dizer. Que algumas coisas podem ser seladas atrás de concreto e aço, mas elas nunca estão verdadeiramente enterradas. Talvez o trem de ouro nunca tenha sido apenas sobre tesouro. Talvez tenha sido o capítulo final de um regime construído para apagar a verdade. E se ainda estiver enterrado sob as Montanhas da Coruja, não é apenas ouro que espera lá embaixo. É a verdade ainda exigindo ser encontrada.